disponibilizar aí ainda hoje no YouTube e no Ava. Eu peço desculpa pela ausência ontem. E hoje a gente vai focar mesmo na revisão e a atividade avaliativa, ela está nos mesmos moldes da primeira, então está no Google Forms. O link já está disponibilizado, conforme eu tinha combinado com vocês na quinta-feira passada. Eu acredito que a Thaís deve ter mandado o print que eu mandei para vocês se localizarem aí no Ava, onde está esse link. E aí é de múltipla escolha, vai funcionar nos mesmos moldes da primeira, né? Vocês vão responder, enviar, só conta a primeira tentativa, né? Então, não adianta responder várias vezes, a primeira que conta para a nota oficial. E aí vocês têm até quinta-feira, 23h59, para poder realizar a atividade avaliativa, né? Na sexta, eu já encerro o formulário e faço o lançamento das notas. Aí eu gostaria que vocês, né, liderança, repassasse a turma, caso alguém fique de prova final, né, fique de exame, ou tenha alguma necessidade, eu acho que segunda chamada não vai ter, provavelmente, mas caso tenha alguma necessidade, me mandar no e-mail que a gente faz aulas de reforço antes da prova. Quem tiver interesse, né? Mas aí, para fazer essa aula de reforço, é interessante que a pessoa estude, né, o conteúdo e venha com as dúvidas, para que seja mais direcionado também, né? Eu posso propor uma revisão dirigida igual hoje também, mas é interessante a pessoa vir com as dúvidas do conteúdo para poder ser mais produtivo a revisão dirigida. E aí, eu não sei a data ainda, caso seja necessário, mas eu me disponibilizo a qualquer dia. Quem precisar, me manda e-mail, a gente combina fazer essa aula de reforço, tá? Antes dessas provas. Eu vou projetar aqui para vocês só alguns slides para direcionar a aula. Professora, deixa eu te perguntar. Essa já vai corrigir igual aquela hora? Aquela outra? Oi? Essa já vai corrigir automaticamente igual aquela outra prova? Já vai sair a nota. Beleza. Tenha, na hora que vocês forem resolver, né? Tenha igual. Não foi na turma de vocês, porque na outra turma teve uma inconsistência de respostas. E aí a nota final que saiu, quem, né, teve uma consistência de respostas, o pessoal marcou certo e o programa deu como errado. Então aí eu tive que retificar todas as notas. Mas aí, se vocês observarem alguma questão, qualquer coisa, me manda e a gente pode programar também de corrigir, caso tenha dúvidas, tá? Na semana que vem. Mas se não tiver nenhum erro, quando vocês estiverem respondendo, já vai sair a nota sim. Beleza. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Então, vamos lá. Uma revisão dirigida para a avaliação 2. Então, nessa avaliação, ela vem contendo aí uma questão de cada conteúdo que a gente viu durante o semestre. Talvez não tenha uma questão específica de cada, mas uma questão pode vir abordando aí 2 sistemas, né? A gente viu aí que, por exemplo, o sistema pulmonar e endócrino, eles têm similaridades, eles têm, né, completudes em algumas questões, por exemplo, o equilíbrio ácido básico. Mas tem uma questão aí de cada um desses sistemas que
a gente abordou ao longo do semestre. E aí eu sinalizei alguns, nessa revisão, eu propus um direcionamento de estudo, né? Claro que é válido a gente estudar tudo, né? Pelo menos, assim, nossas anotações, se possível, rever as videoaulas, né? Que é uma oportunidade de voltar no conteúdo inteiro e fazer uma revisão aí bem bacana, né? As aulas estão todas disponíveis. Mas aqui eu venho direcionando um pouco mais o que é imprescindível que vocês saibam, né, para fazer essa avaliação e também o que é imprescindível que vocês saibam do conteúdo que a gente viu. E aí, começando pelo sistema endócrino, eu vou trazer aí o diabetes mellitus, né, que é, junto com a hipertensão arterial, uma das principais doenças crônicas que adoece cronicamente os brasileiros e mata, né? As complicações dentro do diabetes, o que é muito importante a gente saber, os sinais e sintomas que vão nos ajudar a diagnosticar, né? A perceber que esse paciente pode ter um suspeito, um quadro, né? De intolerância, de resistência à insulina. E o manejo dessa doença, né, que ela se baseia principalmente no manejo dos fatores de risco para as complicações. Então, antes, os fatores de risco para diabetes mellitus, né? Quais são esses fatores? A obesidade, a história familiar, o sedentarismo, né? São esses fatores de risco prévios que também são compartilhados na hipertensão arterial e a gente precisa saber. Então, a gente pode atuar antes, né, nesses fatores de risco, precisando saber quais eles são e como intervir para evitar o diabetes mellitus. Se a doença já estiver instalada, né, o que acontece com o diabetes mellitus? Ou é porque a pessoa não produz insulina, né, o pâncreas para de produzir a insulina, que é o hormônio que regula a glicose, a quantidade de açúcar no sangue, ou essa pessoa produz em pouca quantidade, de uma forma deficitária. O corpo apresenta uma resistência, né, da insulina, e essa resistência impede que a insulina faça sua função, que é jogar a glicose do sangue, que foi absorvida através da nossa dieta, né, principalmente, para dentro das células, para que haja metabolismo celular. Então, essa glicose fica encharcada no sangue, e ao ficar circulando em excesso através desse sangue, entrando em contato com diversos órgãos, determinam as complicações do diabetes mellitus, que são divididas em 2 grandes grupos: as complicações agudas e as complicações crônicas, né? Então, depois de instalada a doença, eu preciso saber quais são os sinais e sintomas e quais são aqueles pacientes que têm o maior risco de desenvolver essas complicações, né? As complicações do diabetes, elas determinam uma perda de qualidade de vida, né, dos indivíduos muito significativa, né? Principalmente as complicações crônicas, né? E aí, entre as crônicas, a gente pode citar a cegueira, né? Porque a glicose em excesso vai circulando ali na retina, no nervo óptico e vai lesionando. Então, essa glicose em excesso é como se fosse um irritante, um ácido para os tecidos nervosos, principalmente, né? Mas para os tecidos dos órgãos em geral. E aí vai determinando a deterioração, principalmente desses nervos, né? Então, no olho, no nervo óptico, propicia a pessoa a ter um quadro de cegueira, né? Se essa hiperglicemia crônica for contínua, não for controlada. Nos pés, né? Causa neuropatia periférica, lesiona os nervos periféricos, lesiona os vasos sanguíneos arteriais periféricos, levando ao pé diabético. Nos rins, lesiona as artérias renais, lesiona os néfrons, causa insuficiência renal.
Então, instalada a doença, eu preciso saber quais são os fatores que eu posso atuar para poder evitar que essa pessoa tenha essas complicações, ou se não tiver jeito, né, porque depende muito da adesão do paciente, eu oriento, mas o paciente precisa aderir. Se não tiver jeito, tentar minimizar os danos dessas complicações, né? E aí a gente abordou um pouco na avaliação as complicações agudas do diabetes mellitus, e aí eu gostaria que vocês dessem bastante atenção agora para as complicações crônicas, né? Quais são essas complicações, como que essas complicações acontecem, né? Principalmente essas que eu citei, a cegueira, a insuficiência renal, o pé diabético, né? Como que elas se manifestam, como que elas se caracterizam, para direcionar aí o estudo de vocês nesse amplo espectro que é o diabetes mellitus. No que se refere ao sistema cardiovascular, né, nós vimos muitas coisas. Nós vimos sobre valvuloplastia, nós vimos sobre insuficiência cardíaca, sobre hipertensão, as arritmias, as doenças isquêmicas, que são várias. Então, é um vasto conteúdo e muito difícil no que se refere às sessões do sistema cardiovascular. Aí, o primeiro que eu chamo a atenção para vocês é sobre a hipertensão arterial sistêmica, né? Que aí, como eu falei, junto com o diabetes, é uma das principais complicações crônicas, doenças crônicas que acometem os brasileiros. Muitas vezes, todos os eventos cardiovasculares que eu citei, que a gente viu, podem começar aí com uma hipertensão arterial, né? Antigamente ela era conhecida como doença para idosos, mas vem acometendo pessoas jovens, né, cada vez mais cedo, uma faixa etária mais cedo, mais remota, né? E aí é importante a gente saber aí de hipertensão, os fatores de risco, né? Eu já disse que são similares aos fatores de risco do diabetes. E entender que é muito importante como que é a técnica correta de medida da pressão arterial, né? Que é uma técnica aí que a gente já viu aí nos semestres anteriores, né? Inclusive, e nesse semestre. E por que é importante eu entender essa técnica? Que a partir do resultado eu consigo classificar esse paciente, né? Qual que é o grau da hipertensão dele. Então, a gente sabe que um paciente, por exemplo, que tem uma pressão, que o ideal, né, é que a pessoa tenha uma pressão menor que 12/8. Nesse caso, não tem a doença instalada. Mas a partir de uma medida de pressão, né, aí em torno de 13/8, essa pessoa já é entendida como um pré-hipertenso. É aquele paciente que tem muito potencial de desenvolver graus mais elevados de pressão arterial. E aí, depois, né, se essa pressão vai aumentando, tanto a sistólica quanto a diastólica, né? Lembrando que a primeira medida é a sistólica e a segunda é a diastólica. Esse paciente é classificado como hipertenso grau 1, grau 2, grau 3. E aí a gente precisa lembrar, né, de como é essa classificação. Porque vai ser a partir dessa classificação e da identificação dos fatores de risco, né? Aí vocês vão lembrar lá da aula de hipertensão, onde eu apresentei o score de Framingham, né? Que nos mostram quais são os fatores de risco que potencializam a gravidade da doença e ajudam os médicos a definir qual vai ser o tratamento. Se esse paciente vai ter um tratamento clínico, convencional, né? Que é a intervenção sobre os fatores de risco, então melhora da dieta, exercício físico, controle alimentar, redução do sal, são tratamentos tradicionais, convencionais, ou se vai ser necessário instituir a terapia medicamentosa, que aí é uma intervenção exclusivamente médica, né? Então, a enfermagem, o enfermeiro, ele pode atuar e deve atuar
nos fatores de risco pré-doença e nos fatores de risco que complicam a doença, né? Que levam aos outros eventos cardiovasculares potenciais. Então, a atuação é muito de promoção e prevenção. São intervenções de orientação. E aí é bom a gente lembrar também que a hipertensão, né, ela tem algumas apresentações diferentes, né? Então, eu tenho a hipertensão que é relacionada à gestação exclusivamente, né, que leva o quadro de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Eu tenho a hipertensão arterial sistêmica, que é a hipertensão onde a pessoa vai ter alteração na pressão sistólica e na pressão diastólica. Eu tenho a pressão arterial, hipertensão arterial só sistólica, né, quando a pressão diastólica fica normal. Eu tenho a hipertensão arterial do jaleco branco, né, que é quando a pessoa chega no consultório e só no consultório essa pressão está alta. Vai medir a pressão com o profissional de saúde, a pressão está alta. E aí, né, entendendo que pode ter essa apresentação, a gente pode lançar mão de um exame, que é o MAPA, né, que é a medida da pressão arterial ambulatorial. E aí a gente pede para essa pessoa medir a pressão fora do ambiente de estabelecimento de saúde, né? O agente de saúde pode ir em casa, ele pode ir na farmácia, no ambiente ou né, que não seja feita no consultório fechado com o médico de jaleco branco, para eu poder monitorar se essa pressão realmente está ficando alta o tempo todo, né? Se é um quadro de hipertensão mesmo, ou se é essa apresentação aí que é a hipertensão de jaleco branco. No que se refere, né, à terapia medicamentosa, a gente viu que ela pode ser combinada, e essa decisão é médica, feita a partir da avaliação dos fatores de risco, né, que é se essa pessoa já teve algum evento cardiovascular prévio, se essa pessoa tem histórico familiar grave, né, de hipertensão e de outras doenças cardiovasculares, né, se essa pessoa tem concomitante à hipertensão outras doenças crônicas, hipertensa, diabética, já tem algum quadro de insuficiência renal, alguma doença pulmonar grave que tenha repercussão cardíaca. Então, a partir dessa avaliação desses fatores de risco, o médico decide qual vai ser a terapia medicamentosa. Outro ponto importante, né, que eu oriento vocês a voltar, é sobre o sistema de condução elétrica do coração, né? E aí a gente viu isso no conteúdo de eletrocardiograma e de arritmias cardíacas, né? A gente viu que o coração, e aí eu já vou puxar também para falar um pouco da propriedade do coração, né? Que esses três tópicos entram na avaliação da atividade elétrica e mecânica do coração. E aí a gente vai lembrar que o coração, né, ele tem todo um sistema organizado para bater, né, para ter a mecânica. Então, primeiro bate o átrio, joga para o ventrículo, depois bate o ventrículo, que joga para fora do coração. E tem toda uma organização, um sistema de condução elétrica, né? Essa condução elétrica é aquela energia, aquela eletricidade que passa pelas células e faz, né, excita elas a contrair e relaxar e proporcionar a atividade mecânica do coração. Então, esse sistema de condução elétrico normal do coração, né, o que quer dizer isso? Né? Onde que o estímulo nasce? Onde que ele passa depois? Onde que ele para? Para onde que ele vai? Né? Isso aí é imprescindível que a gente saiba para a gente poder entender as arritmias e entender esse funcionamento elétrico e mecânico do coração. Então, à medida que esse sistema de condução, né, que eu até falei na aula, os fios que levam a energia, né, esses fios têm os fios normais, né, que geram os estímulos normais.
E a gente tem aquelas passagens que são erradas, que não são nos fios normais, que são os focos ectópicos que eu disse, né? Todas as vezes que tem um foco ectópico em funcionamento, ou seja, a energia não passa pelos fios normais do coração, eu tenho uma arritmia. Então, eu preciso saber qual que é essa condução normal, onde que o estímulo nasce, onde que ele passa depois, né? E aí, ele nascendo em tal lugar e passando para o outro lugar, quais são as células que contraem? Quais são as câmaras que contraem, né? Isso aí é importante para a gente poder desvendar as possíveis arritmias. Todas as vezes que eu tenho uma arritmia, eu tenho um estímulo que começou no lugar errado, um estímulo que não passou no lugar certo, um estímulo que era para ser conduzido de forma normal e não foi, e aí outro foco do coração desesperado, querendo assumir, né, querendo não deixar esse coração parar de bater, assume. Quando a gente fala das arritmias, né, a gente está falando exatamente disso, dessa não coerência da condução adequada pelos fios aí do coração, né, o sistema de condução. No que se relaciona às arritmias, eu gostaria que vocês se dirigissem um pouco aos ritmos de PCR, né? Que são ritmos muito importantes, né? Todas as arritmias têm repercussão importante, né? A maioria delas que a gente falou. Mas as PCRs, elas são, né, fatais. Literalmente, a pessoa está morta, o coração para de bater. Então, eu gostaria que vocês se dirigissem um pouco ao estudo dessas arritmias, desses ritmos de parada, né, no conteúdo aí de arritmia, né? E aí, lembrando que são 4. A taquicardia ventricular sem pulso, né? Então, aí é voltar no conteúdo, ver como que a taquicardia ventricular, qual que é o desenho dela, qual que é a morfologia dela, a fibrilação ventricular, a assistolia, a atividade elétrica sem pulso, né? E aí, é importante a gente rememorar quais são os tratamentos para cada um desses ritmos. Então, a gente sabe que, para alguns tipos, o tratamento primordial é a desfibrilação, que é dar o choque no coração. Para algumas outras, não, né? Porque o choque não resolve. Porque existem outras medidas que são necessárias, né? Que devem ser realizadas como tratamento padrão, como tratamento ouro, né? E por que existe essa diferença? Uns tratam com desfibrilação, outros tratam, né, só com compressões cardíacas. Além disso, a gente falou um pouco, né, dos tratamentos aí para as arritmias que não são ritmos de parada. Né, a gente teve uma aula aí exclusiva sobre quais são as intervenções para taquiarritmias, né? As arritmias supraventriculares, as arritmias ventriculares. E aí, nesse momento, a gente falou de tratamentos como a cardioversão elétrica, a cardioversão química, a manobra de Valsalva, a massagem do seio carotídeo, né? Essa aula aí é importante a gente voltar nela, rememorar esses tratamentos, né? Para essas arritmias que não são ritmos de parada. Quando eu falo de propriedades do coração, eu gostaria que vocês se lembrassem muito de uma das propriedades que eu mais citei, que é o automatismo, né? Existem outras propriedades, né? Eu mencionei aí para vocês a condutividade, né? O automatismo. E aí, essas propriedades é que propiciam o funcionamento desse coração. Então, é importante vocês voltarem e rememorarem aí quais são essas propriedades do coração, né? O que é automatismo? O que é condutividade? Né? Voltar nas anotações, voltar nas aulas, no conteúdo, estudar, enfim, né? No conteúdo da apostila.
existem as fontes aí que vocês podem recorrer. Isso aí é bem básico para a gente poder entender todas essas questões, essas doenças que a gente viu ao longo do semestre, né? Valvulopatias, arritmias, insuficiência cardíaca. Outras doenças que eu gostaria de dirigir o estudo para vocês são as doenças isquêmicas, né? E aí, dentre as doenças isquêmicas, a gente tem a angina estável, né? Que é também chamado de angina de peito ou angina pectoris, né? Tudo a mesma coisa. A angina instável, né? O infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, o infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Então, são as principais manifestações das doenças isquêmicas, né? E aí, o que é importante, assim, né? Uma definição básica aí de cada uma para puxar na memória de vocês. Lembrar que a angina estável, né, que é a angina de peito, a angina pectoris, é aquela manifestação, ela se manifesta quando a pessoa realiza alguma atividade mais vigorosa, ou então tem uma forte emoção, né? Então, ela se manifesta quando a pessoa demanda mais do coração. Então, existe uma diminuição da luz da coronária, né? A coronária é aquela artéria que fica em cima do coração, o epicárdio, né? Que irriga o coração. Então, existe uma diminuição da luz dessa coronária por conta do processo de aterosclerose, que é o depósito de gordura no vaso. E aí, né, quando a pessoa tem uma demanda maior, vai correr, vai nadar, vai fazer uma atividade mais vigorosa, o coração precisa automaticamente de mais oxigênio, porque ele vai precisar bombear mais para o corpo realizar essa atividade vigorosa, ou conseguir vencer essa emoção. E se uma coronária estiver com a luz diminuída, né, vai reduzir a passagem de sangue por ela, diminuindo, né, nessa porção do coração que ela irriga. Então, por exemplo, a coronária direita, vamos supor que ela está aí meio obstruída. Então, o lado direito do coração, que é irrigado pela coronária direita, vai receber menos fluxo sanguíneo em um momento que ele precisa de muito, porque a pessoa está sob um estresse aí fisiológico, emocional muito grande. E aí, nesse momento, ele apresenta a dor anginosa, a dor no peito, né? Uma dor em aperto, uma dor que sufoca, uma dor que comprime o peito da pessoa. Essa é a característica da dor anginosa. E aí ela tende, se a pessoa fica em repouso, ela tende a sumir, a desaparecer espontaneamente. Então, essa é a principal característica aí da angina estável. Já a angina instável, o paciente sente a mesma coisa, só que ele não precisa estar submetido a uma situação de estresse, seja fisiológico ou emocional. Então, mesmo em repouso, esse paciente sente essa dor anginosa, né? E ela demora mais tempo a melhorar. Às vezes pode demorar até horas, né? E aí, na angina instável, a dor é similar, mas ela não é associada ao exercício. Então, a pessoa pode estar dormindo e sentir a dor no peito. E como que vai diferenciar que é infarto e não é angina? Né? É infarto ou é angina? No contexto ambulatorial, no contexto de casa, é o tempo, né? A dor anginosa, ela passa. A dor do infarto agudo do miocárdio não tem nada que faça essa dor passar, a não ser ele ir para o hospital e tratar. No infarto agudo, existem outros sintomas também que vêm acompanhando essa dor, como a sudorese, a palidez. Essa dor, ela irradia para o braço esquerdo, tórax, mandíbula, costas. A pessoa apresenta náusea, vômito.
Então, existem outros sintomas associados que não costumam aparecer na angina estável. Na angina estável, ele vai sentir uma dor em repouso, mas que melhora, né? Pode, dependendo do grau da angina, ele pode sim vai recorrer ao hospital. Mas aí, chegando lá no hospital, vai fazer o eletro, né? E aí vai ver que não tem alteração nesse eletro. No infarto, né, com supra, tem alteração no segmento ST, nas derivações em que há o comprometimento da coronária. No infarto sem supra, o paciente vai apresentar esses sinais clássicos, uma dor no peito, em aperto, contraindo, náusea, sudorese, vômito, suor frio, mas quando faz o eletro, não tem alteração do segmento ST. E aí a gente tem que lembrar que tem os exames de sangue, né, que marcam enzimas, proteínas que sinalizam necrose, lesão miocárdica. E aí a gente não precisa lembrar de todas as que eu falei na aula, é bom a gente lembrar da troponina, que é a mais utilizada e a mais que tem melhor sensibilidade e especificidade para o coração. Então, é a de escolha. Assim que a pessoa chega com os sinais de infarto, é colhido um exame de sangue para avaliar o valor da troponina e é feito o eletro. Então, em 10 minutos, essa pessoa tem que ter um eletro rodado, né, para ver se tem alteração eletrocardiográfica. Tendo alteração eletrocardiográfica, né, então é um infarto clássico, infarto com supra de ST. Essa pessoa, ela precisa ir para um centro que tenha hemodinâmica, né? Qual que é o padrão ouro do infarto, o tratamento do infarto? É a angioplastia primária. Pode ser que ele não tenha condição de ir para um local com hemodinâmica. Então, vai para a segunda opção de tratamento, que é a administração de trombolítico venoso, né? O trombolítico é aquele anticoagulante super, hiper, mega potente, que consegue dissolver todos os trombos, todas as placas, tudo que tiver coagulado aí no corpo dessa pessoa, não só no coração. Ele tem um efeito sistêmico. Por isso, ele tem que ter bastante cuidado ao administrar, né? Existem situações que não pode ser feito trombolítico. Uma pessoa que já teve um AVC hemorrágico, uma pessoa que tem, né, já faz um uso de anticoagulante em doses altas, uma pessoa que tem distúrbio de coagulação, uma pessoa que tem hemorragia digestiva, hemorragia intestinal, né? Se eu der esse trombolítico, ela vai sangrar aí até morrer. Mas se não for, né, o caso e a pessoa não tiver acesso à angioplastia, é a opção trombolítico. Mas o ideal é que ela vá para um centro de hemodinâmica e faça a angioplastia primária. E aí a gente vai lembrar lá da aula de angioplastia que a angioplastia é um procedimento percutâneo, né? Então é feita uma punção, uma artéria, pode ser artéria femoral, pode ser artéria radial, pode ser artéria braquial. E aí o médico insere um catéter até lá no coração, lembra lá das imagens da aula, ele balona, abre e põe um stent, né? Então, a angioplastia é o implante desse stent, que tem o objetivo de abrir essa coronária, né? Tira a placa e abre a coronária para reperfundir, né? Para ter o espaço de volta para a quantidade de sangue passar e esse coração não ficar tão lesionado, né? As células, né, conseguirem receber o oxigênio que precisam. Então, esse tratamento de angioplastia é importante vocês voltarem nele, voltar nessa parte da aula, né, nas anotações, para vocês rememorarem aí o que é, como funciona, quando ele é usado. E esses conceitos aí que eu acabei de trazer novamente, né, das diferenças entre a angina pectoris, a angina estável, o infarto agudo sem supra, o infarto agudo com supra, né? É importante vocês voltarem aí
dentro do sistema cardiovascular. Então, esses 5 pontos é importante vocês não passarem em branco aí nos estudos de vocês, tanto para a vida, né, quanto para a avaliação. Nós vimos também, né, sobre o sistema renal. E aí, no sistema renal, eu destaquei 2 pontos importantes aí do conteúdo. Um é o equilíbrio ácido básico, né, que a gente já abordou também na avaliação 1, falando aí das gasometrias, de como resolver gasometria. E aí eu vou ser bem direta com vocês, não vai cair questão de gasometria de novo, porque nós fizemos N exercícios, né, já cobrei na outra prova, mas vai cair um conceito, né, teórico sobre esse equilíbrio ácido básico. Então, é importante a gente lembrar do básico, né, para resolver a gasometria. O que é o pH, o que é a acidose, o que é a alcalose, quando que ela acontece, né, qual que é o pH normal, quais que são as medidas aí, né, que interferem nesse equilíbrio ácido básico. E aí a gente vai ter que lembrar tanto do rim quanto do pulmão, né? Porque os dois trabalham juntos nesse equilíbrio ácido básico, né? Então a gente precisa lembrar que se a pessoa está retendo muito o CO2, né? Ele vai ficar mais ácido, então é uma acidose respiratória. Se essa pessoa de repente, né, tem uma insuficiência renal e o rim para de funcionar, então ela vai reter potássio, ela vai reter magnésio, ela vai reter cálcio, né? São todos íons positivos, e esses íons positivos têm propriedades ácidas. Então, automaticamente, ela vai ter uma acidose metabólica. Então, não vamos ter uma questão direta de gasometria, mas esses conceitos aí, né? O que é acidose metabólica, o que é alcalose, né? Como elas acontecem, é interessante vocês voltarem aí para estudo, né? Até porque, né, para a vida aí afora de vocês não conseguem resolver e interpretar nenhuma gasometria se esses conceitos básicos não tiverem bem solidificados aí na cabeça de vocês. E aí eu trouxe uma questão do exercício que a gente fez, né? Nós fizemos um exercício aí sobre outros acometimentos do sistema renal urinário, né? Nefrolitíase e insuficiência do trato urinário. E aí eu fui bem direta aí que a gente vai ter uma questão de infecção do trato urinário. Foi aí a que eu trouxe, até porque a gente teve a apresentação no seminário com a equipe da Rani e Karine falando sobre a ITU. Então, não deixem de acessar esse conteúdo. O sistema pulmonar, né, apesar de a gente ter visto bem lá na frente, eu trouxe uma questão sobre o sistema pulmonar quando eu estou abordando aí o equilíbrio ácido básico, eu não deixo de falar da participação pulmonar, mas eu gostaria, né, interessante que vocês voltarem aí nos principais cuidados de enfermagem que a gente precisa ter com pacientes com afecções pulmonares, né? A gente sabe que esse paciente a gente tem que ter cuidados ao manejar o oxigênio, né? Existem situações que eu não posso dar muito oxigênio. Existem outras situações que eu preciso dar oxigênio e às vezes muito oxigênio, né? Em casos aí a gente vai lembrar da insuficiência respiratória aguda, da síndrome de desconforto respiratório, que as equipes, né, falaram muito bem. Via de regra, paciente com afecção pulmonar, fez cirurgia torácica, e aí entra também um pouquinho de cirurgia cardíaca, né? São conteúdos que se entrelaçam. Precisa usar adeno de tórax, e aí a gente tem cuidados de enfermagem importantíssimos para o manejo desse dreno, né? E aí esse conteúdo aí tem na aula de doenças pulmonares, né? A segunda parte, afecções pulmonares.
Então, esses cuidados são importantíssimos, a gente ter noção deles, né, ter conhecimento sobre eles. Então, é um ponto importante do sistema pulmonar, esses cuidados de enfermagem aí. Não vou abordar cuidados com ventilação mecânica, já sendo direto aqui também para vocês, mas esses outros cuidados aí que são da enfermagem mesmo, puramente, né? Porque ventilação mecânica a gente tem uma participação muito grande da fisioterapia. Mas esses cuidados que são, há muitas vezes, inclusive, privativos do enfermeiro, a gente precisa sair aqui da disciplina com essa noção, né? Claro que não tem como a gente saber tudo, mas pelo menos a noção básica para quando vocês chegarem na prática, lembrei, é mesmo, já vi isso em algum lugar. Não, tem isso mesmo, ó. Aí, se você recorrer ao material, né, recorrer aí às suas memórias, porque vocês vão precisar, né, trabalhando em hospital principalmente, mas, por exemplo, o paciente pode ir para casa com dreno. Então, se você, né, trabalhar no PSF, você vai precisar saber orientar e manejar esse dreno com esse paciente em casa, né, no PSF e na atenção primária. Outro sistema que a gente viu foi o sistema neurológico. E aí, no sistema neurológico, eu gostaria que vocês voltassem no acidente vascular cerebral, né? Nós vimos outras doenças, né? Síndrome de Guillain-Barré, meningite, que mais? Miastenia. Mas aí, muito importante que, né, estando na assistência primária, secundária, terciária, em casa, não vou fazer enfermagem mais, né? Mas sempre tem um vizinho, parente, uma doença, uma complicação, né? Uma afecção muito comum, né? Faz parte aí das doenças vasculares que matam muitas pessoas no Brasil e no mundo. Então, a gente volta aí no AVC, principalmente sinais e sintomas, né? Como identificar esse AVC? Isso aí é importantíssimo. Pré-hospitalar, atenção primária, secundária e terciária, ter a noção de como identificar é um dos pontos mais importantes. Como triar esses primeiros cuidados, né? Porque a gente sabe que se ele chegar na atenção básica, tem cuidado que eu posso realizar e tem cuidado que eu não posso realizar. Né? Quem que eu vou chamar? Para onde que eu vou referenciar esse paciente? Né? Tem quantas horas de sintoma? Eu tenho que mandar ele para uma unidade que tem centro de AVC ou eu posso mandar para qualquer hospital que estiver mais perto? Né? Isso aí eu preciso saber esse manejo. Então, chegando no hospital, eu preciso de novo saber identificar, ter certeza que é uma AVC mesmo, né? Tem que ter esse retrabalho. E aí, esse paciente vai usar trombolítico, né? No AVC também se usa trombolítico. No caso do AVC isquêmico, que é um trombo que obstrui uma artéria lá do cérebro. Agora, no AVC hemorrágico, eu não posso dar trombolítico de jeito nenhum. Mas por quê? Por que tem essa diferença? E aí, qual que é a melhor opção para o AVC hemorrágico? Qual dos dois AVCs é o mais comum, né? Qual que acontece mais? Qual que acomete mais? Qual que mata mais, né? A gente sabe que tem aí um desses dois tipos que o prognóstico dele é pior em relação ao outro. E aí a gente precisa lembrar também que esse paciente muito comumente vai ter sequelas, né? Já que afeta o sistema nervoso, o cérebro diretamente, que é o que comanda todo o nosso corpo. Então, quais são essas principais sequelas, né? Como a gente pode intervir na reabilitação desse paciente? Para quem que eu vou encaminhar? Quais são as intervenções que eu, como enfermeiro, né, posso ajudar esse paciente? Então, esses pontos são pontos imprescindíveis no manejo do AVC, né? Mas aí eu vou reforçar bastante que
o mais importante é a gente conseguir saber identificar e enviar esse paciente para um tratamento o mais rápido possível, né? Quanto mais tarda o tratamento, então, ou seja, quanto mais dificuldade eu tenho de identificar o problema, né? Daí que vem essa minha fala incisiva do diagnóstico, mais chance de sequela e mais chance de morte cerebral. Né? Entrou em morte cerebral, aí não tem mais o que fazer por esse paciente. Morreu, morreu. Então, essa identificação é básica, né? A gente não pode sair daqui sem saber como identificar. Eu, enfermeira, mesmo que eu trabalho, sei lá, na CME, é moral da minha parte, é ético saber identificar essas principais doenças aí que acometem os brasileiros e, né, são as principais doenças que a gente falou ao longo do semestre e que afetam a saúde do adulto. Então, é importantíssimo, né, moral, é ético, né, é você se colocar como um bom enfermeiro aí, o mínimo que você tem que saber. Principalmente essas doenças que a gente viu esse semestre. Dúvidas, gente? Começa a falar, você tá doido? Já falei. Professora, eu queria que você explicasse de novo como que o coração faz aquele caminho mesmo do coração. Que vai no... Peraí, deixa eu abrir aqui a imagem. O sistema de condução? Tá, eu vou abrir a aula aqui, tá? Tá. Pra mostrar o desenho. Esse spoiler aí tá muito pesado. Só um minutinho. Não é essa aula. Sumiu a aula. Tá aparecendo aí? Tá sim, professora. Então, esse aí é o sistema de condução normal do coração, né? É um sistema aí, essas linhas aí mais vermelhas é o que eu chamo dos fios, né? E aí é nesses fios que a eletricidade vai passar. Então, tudo começa no nó sinusal, que é essa primeira estrutura aqui de cima do coração. O nó sinusal, ele fica no átrio direito, próximo à desembocadura da veia cava superior, né? E esse localzinho dele aí é estratégico. Ele fica bem no inicinho do coração, porque é ele que vai iniciar o estímulo, né? Então, ele tem uma propriedade de automatismo, né? Que apesar de qualquer célula do coração ter essa capacidade, né? O nó sinusal, ele é só célula para automatismo, né? É um conjunto especializado de células para poder produzir eletricidade, produzir estímulo cardíaco. E as outras células do coração não, né? A obrigação delas não é formar estímulo, mas elas também têm essa capacidade como um mecanismo de defesa. Então, o nó sinusal, que fica aí na parte de cima, é onde o estímulo nasce, e é, né, o marcapasso natural do coração. E aí ele vai deflagrar esse estímulo, vai sair dele e vai seguir o caminho que é
que vai permitir a contração dos átrios. E aí ele segue esses feixes aí, que são as vias internodais. Né? Por que chama vias internodais? Porque ficam entre os dois nodos do coração. O nodo sinusal, o nodo sinoatrial, que é a mesma coisa, e o nó atrioventricular, ou nó do atrioventricular, que é essa segunda bolinha aí embaixo. Então, inicia no nó sinusal, passa pelas vias internodais, né? Contraindo o átrio direito. E aí, além disso, o nó sinusal tem um fio, né? Um feixe, que é chamado de feixe de Becker, que consegue levar o estímulo para o átrio esquerdo. Então, assim, apesar de tudo acontecer ao mesmo tempo, primeiro contrai o átrio direito, por conta dessa distância aí que vocês estão vendo na imagem, né? É menor as vias internodais, e depois contrai o átrio esquerdo, que é esse feixe aí que vai para a esquerda, partindo do nó sinusal. E aí, isso aí é o normal, né? Depois das vias internodais, vai chegar no nó atrioventricular. O nó atrioventricular também é um conjunto especializado de células. Então, a função dele é conduzir. Né? Ele tem uma capacidade aí que é a condutividade. Todas as células cardíacas também têm essa propriedade. Mas ele é específico para isso. E aí ele conduz o estímulo, né? A passagem desse estímulo dos átrios para os ventrículos. E aí é importante a gente lembrar que quando chega no nó atrioventricular, fisiologicamente é necessário uma pausa, né? O estímulo não pode ir direto, rápido ao mesmo tempo, porque todo o sangue que está nos átrios, precisam descer para os ventrículos. Então, dá uma pausa para que essa atividade mecânica aconteça. E aí a gente já vou puxar aqui, né? Lembrando a vocês que quando essa pausa é muito grande, né? A gente tem determinado aí uma arritmia, que é o bloqueio atrioventricular, né? Que é essa dificuldade ou retardo ou não passagem do estímulo do átrio para o ventrículo. E aí isso acontece quando dá algum probleminha no nó atrioventricular. O nó atrioventricular ainda está na parte de cima do coração, ainda está no átrio direito, e aí, né, depois dessa pausa, ele vai dar prosseguimento à condução normal, e aí o próximo fio, né, a próxima passagem é o feixe de His. E o feixe de His, ele é dividido em dois ramos, porque são dois ventrículos, o ramo direito e o ramo esquerdo. E aí é importante a gente lembrar que ele tem que passar sempre rápido e ao mesmo tempo pelos dois ramos do feixe de His, né, para que essa condução seja normal. Se tiver algum problema aí nessa passagem, ela não for rápida, não for ao mesmo tempo, ou não conduzir, né, ou seja, não passa estímulo nenhum por essa parte do fio, vai me gerar uma arritmia. E depois do feixe de His, eu tenho as fibras de Purkinje que fazem a contração das partes mais remotas dos ventrículos, que são essas fibrazinhas aí, né, número 5 aí. Então, pela imagem aí, a gente vê, pelos números, né, qual que é, resumidamente, essa condução normal. Primeiro, o nó sinusal, né, aí não tem as vias internodais, né, mas primeiro o nó sinusal, passa pelas vias internodais, depois o nó atrioventricular, que está sinalizado aí como 2. O terceiro, né, depois do nó atrioventricular, o feixe de His, que é dividido em ramo direito e ramo esquerdo. E, por último, as fibras de Purkinje, que fazem essa contração aí das partes mais remotas do ventrículo, onde, por exemplo, o feixe de His, por ser muito grosso, né, um fio grosso, ele não chegaria, ele não passaria. Então, essa aí é o sistema de condução normal do coração. O que sair fora disso me sugere alguma arritmia desse paciente. Próxima. Quem é Fabrício? Obrigada, professora. Fabrício Martelete, é a Rúbia. Ah, tá. Mais perguntas, gente?
agora que eu sei que eu vou ter que fazer especial, eu tenho dúvida da prova inteira. Você já fez a prova? Ah, eu tô fazendo aqui, mas não tá muito certo, não. Nossa senhora, mas deixa pra você fazer depois. Aí você não dá, nem vai dar tempo pra você estudar. Nossa, que desespero. Não, não vem com moda não, Cláudia. Peraí, para aí, estuda. Deixa a aba aberta, não desliga o computador e vai estudar. Isso aí que eu falei, para depois você mexer com isso. Porque, né, eu não posso dar spoiler de tudo. Esse que eu falei aí foi um spoiler para a resposta da questão. Por isso que eu estava perguntando, né? Mas aí não tem como dar spoiler de tudo. Dar um direcionamento, deixa ligado, não acerta. Professora, mas eu já enviei. Não, calma aí. Meu Deus. Próximo aí, gente. Ninguém mais perguntas? Ai. Vou parar aqui então a gravação.